Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa briga, uma briga de gigantes que está, assim, chacoalhando o jornalismo brasileiro. E o mais importante, ela expõe como o dinheiro pode sim influenciar a notícia que chega até a gente. Sabe o que parece só uma troca de farpas entre o Estadão e o Metrópolis? Na verdade, abre uma janela para a gente entender a crise financeira que ameaça a independência da imprensa como a gente conhece. E olha, se você curte uma análise assim, direto ao ponto, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal para não perder as próximas. Ok, vamos lá. Vamos entender o centro dessa confusão toda. De um lado, a gente tem um jornal super tradicional. Do outro, um portal de notícias que está crescendo. E muito. E a briga, bom, ela ficou pública e ficou feia. O Estadão soltou uma matéria apontando uma ligação financeira, digamos, suspeita do Metrópolis com o Banco Master. A resposta do Metrópolis veio rápido e na mesma moeda. Eles revelaram que o próprio Estadão, veja só, captou dinheiro com uma gestora ligada ao mesmíssimo banco. No fim das contas, é o famoso sujo falando do mal lavado, né? Um acusando o outro de ter o rabo preso. Beleza, agora vamos falar de dinheiro, porque é aqui que a história começa a ficar de verdade muito interessante. O Estadão joga na mesa a acusação de que o Banco Master pagou nada mais nada menos que 27 milhões de reais para o Metrópolis num período recente. Eles não só classificam isso como suspeito, mas também insinuam que essa grana foi, rapidinho desviada para empresas da família do dono do portal, o ex-senador Luiz Estevão. Claro que o Metrópolis não ficou quieto. Eles se defenderam, dizendo que, olha, não tem nada de suspeito aí. Segundo eles, é um patrocínio legítimo. A grana seria para transmitir jogos de futebol e para comprar os naming rights da competição. Sabe? Aquela coisa de associar a marca do banco ao campeonato. Ou seja, na versão deles, um negócio normal, como qualquer outro. E aí veio o troco. O contra-ataque do Metrópolis foi pesado. Eles revelaram que o Estadão, para conseguir se manter de pé, para não quebrar mesmo, precisou pegar 142 milhões de reais no mercado. Como? Emitindo debêntures. E quem é que botou essa grana toda no Estadão? A lista, minha gente, é de peso. A gente está falando de corporações gigantes como Cosan e Votorantim e dos maiores bancos do país, como Bradesco e Santander. Pensa bem, para sobreviver, o jornal teve que pegar uma injeção de capital enorme justamente daqueles players que, em tese, ele deveria fiscalizar. Complicado, né? Então a gente começa a perceber que essa briga não é só sobre o Banco Master, né? Ela está expondo uma rachadura, uma fratura muito maior no mundo do jornalismo. A pergunta que não quer calar é: por que, afinal de contas, dois veículos de imprensa tão grandes estão lavando a roupa suja financeira um do outro em público? O que está por trás disso de verdade? Pois é, a resposta é quase que brutal de tão simples. Aquele modelo de negócio que sustentou jornais por mais de 100 anos, ele simplesmente faliu, quebrou na era digital. Vamos dar uma olhada mais de perto em como esse modelo antigo desmoronou e o que está surgindo no lugar dele. Antigamente era simples, né? A conta fechava, vendia jornal na banca, vendia anúncio caro nas páginas impressas, mas hoje a notícia é consumida de graça na internet. E o dinheiro da publicidade? Bom, ele foi todo para os gigantes da tecnologia. Sobrou o que para os jornais? Migalhas. Olha só esse gráfico, ele mostra a situação perfeitamente. Dá uma olhada em como os investimentos de fora viraram a maior fatia do bolo. É isso mesmo. Jornais que antes viviam dos seus leitores, dos seus anunciantes, agora estão dependendo de investidor grande para conseguir fechar as contas no fim do mês. E essa dependência toda, ela tem um preço. E pode apostar, nem sempre é um preço só financeiro. E isso nos leva àquela pergunta de US$ 1 milhão. Por que raios um banco ou uma mega empresa investiria num negócio que todo mundo sabe que dá prejuízo? Não é caridade, né, gente? E aqui está o pulo do gato. O valor de um jornal hoje não está mais no lucro que ele gera, mas sim na influência que ele tem. Ter um grande veículo de mídia na mão te dá poder, te dá capacidade de ditar o que vai ser discutido na sociedade, de pautar o debate e, claro, de defender interesses. Então, o ponto crucial é exatamente esse. Se um jornal depende do dinheiro de um banco para não fechar as portas, será que ele consegue investigar esse mesmo banco com total isenção? A independência editorial, que é a base do bom jornalismo, fica seriamente comprometida. Mas olha, essa crise toda não é só coisa ruim.
ela também acaba abrindo espaço para um novo jeito de fazer e consumir informação. Pensa assim, de um lado a gente tem a mídia tradicional, estruturas gigantes, caríssimas, e aquela necessidade sem fim de correr atrás de investidor grande. Do outro lado, está crescendo um ecossistema de mídia independente. São estruturas mais enxutas, ágeis, que muitas vezes são financiadas direto pelo público. A responsabilidade deles é com quem assiste, com quem lê. É que na era da internet, a notícia pura e simples virou commodity, sabe? Tá em todo lugar, de graça. O valor de verdade não é mais só saber o que aconteceu. O valor agora está em entender por que aconteceu. A análise, o contexto, a capacidade de ligar os pontos, isso sim virou o ouro da informação. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Essa briga entre o Estadão e o Metrópolis é só febre, é só um sintoma. A doença mesmo é esse modelo de negócio que está quebrado. E para a gente que consome informação, fica a tarefa, quase uma obrigação, de sempre perguntar quem está pagando por essa notícia e, o mais importante de tudo, por quê?